Aí, galera, beleza? Buenos dias. Perfeito. Muito bom, pessoal. É o seguinte, uma coisa importante. Deixa eu me colocar aqui no cantinho novamente, vou tampar as bolotinhas aqui, ó. Isso. Galera, vamos dar sequência então, né? Já falamos sobre isso. Qual que é o nosso assunto de agora, nesse exato momento, agora já? Ligação iônica e propriedades dos compostos iônicos. Tá? Então, no final desse negócio, ou seja, desta fascinante, belíssima aula, o que a gente vai ter? Né? Um diagnóstico. Lembrando, galerinha, que isso aqui não é obrigatório. Né? Por quê? Porque o conhecimento ele tem que ser natural, ele tem que estar na sua cabeça ele tem que entrar na sua cabeça de uma maneira gostosa. Eu particularmente gosto muito de aprender as paradas, entendeu? É claro que o processo de aprendizado é muito chato, concordo com vocês, né? Mas o resultado final é muito massa, né? O resultado final é bem bacana. Então, o que é interessante, né? A gente dá uma diagnosticada. Será que de fato eu entendi tudo que foi falado aqui, né? Então, sempre tem algumas questões que são chave, tá bom? Isso é importante, tá sempre na cabeça, dar aquela, né, pensada para ver se de fato a teoria entrou na nossa cachola. Beleza? Bora pra aula? Bora! Tomaram um cafezinho? Vamos lá, porque eu falo demais. Então vamos nessa. Seguinte, aí, eu tô atrapalhando aqui, ó. Isso agora aqui. Beleza, galera? Perfeito. Ligação iônica, exemplo clássico. Sódio, família 1A. Cadê o meu pauzinho aqui de escrever? Ele tá ali. Então aqui. Ó, este cara aqui é da família 1A. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor. Vermelhinho. Esse cara aqui é da família 7A. Aí, para não ficar uma bagunça, eu vou colocar outra cor aqui no negocinho. Eu tô aprendendo a mexer agora esses trecos, hein, galera? Então, lá vamos nós. Aqui. Isso. Olha que beleza. NaCl. Pessoal, qual que é a ideia central? Lembra que eu falei que é a interação entre elétrons? Então, lá vamos nós. O que eu tenho antes da reação? De maneira estável. Conta aqui comigo, ó. Distribuição eletrônica, né? 1s2, 2 elétrons na primeira camada aqui, ó. Tá? Quantos elétrons eu tenho nessa segunda camada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 na segunda camada. Só que na terceira camada ele tem apenas 1. Pensa comigo, gente. É muito mais, se ele tem que atingir a configuração de gás nobre, não é muito mais vantagem ele perder esse elétron aqui do que ganhar elétrons em termos de energia? Sim, esse elétron sai fora. Sai fora e vai para onde? Para aquele cara que precisa dessa parcela. Né? Então, conta aqui o cloro. Primeira camada, 2 elétrons, um S2. Aqui na segunda camada, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha para a terceira desse cara. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, ó, em termos de energia, cara, se ele pegar esse elétron aqui, né, em termos de interação, e do sódio, né, ele fica com a configuração de gás nobre. Então, o que vai acontecer, né, em termos de interação? Vai acontecer esse caso aqui. Ó. Esse elétron que está aqui, ele passa para lá. Olha a configuração que ele ficou. Ó. 8 elétrons, ou 2, ó, na camada de valência. E esse cara também, ó, 8 elétrons na camada de valência. Perfeito? Olha lá. Prosseguindo aqui, ó, que é a teoria do octeto. Ela bate, ela explica bem isso daqui. Ela é perfeita? Não, claro que não. Mas ela é a primeira teoria, então ela é extremamente importante. Ah, Kiko, que legal! Tem como dar mais exemplo? Tem, cara, aguenta aí, velho. Ó, antes da gente dar mais alguns exemplos, o que a gente precisa saber? Ah, o que a gente precisa saber? Ah, tem que saber a estrutura do cara. Ah, que legal, como é que é? Ó, isso daqui, pessoal, está representando 1 mol de coisas sendo interagidas. Interagidas? Nem sei se existe essa palavra, mas 1 mol. 1 mol é 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Né? Então, o que eu estou vendo aqui? Se eu pegar e der um zoom, ó, se eu der um zoom aqui nesse treco, o que vai acontecer em termos de estrutura? Vai ficar assim, ó. O que é isso? Ué, metal e a metal sendo interagidos. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma estrutura cristalina. Isso daqui, pessoal, vai dar uma particularidade em termos de propriedades físicas muito importantes e fundamentais para a gente. Né? Então, se a gente sabe
né, como que se dá, né, como que é feita a ligação do tipo iônica, todas as estruturas são a mesma. O que vai mudar aqui? O que é positivo, o que é negativo, o que é metal, o que é metal, o que é metal, o que é metal aqui, ó. Metal. E esse cara aqui, metal. Ah, que da hora! Ó, mais um, ó. Olha lá, ó. Mecanismo de alguns exemplos aqui, ó. Então, como que a gente vai fazer, né? Eu já sei agora, eu não vou representar toda aquela paçoca de coisa, não. Eu vou representar só os elétrons de valência, que é o que me interessa, tá bom? Quando eu coloco essa estrutura de pontinhos aqui, ó, o nome que leva isso daqui é Lewis, com W, como diz a Pops do Chaves, Mablo. Olha lá, isso aqui é a estrutura de Lewis. O que me interessa na estrutura de Lewis? Apenas a camada de valência, todos os elétrons que estão lá. Então, olha que legal, né? Metal, ele não tende a perder um elétron e o ametal tende a ganhar esse elétron? Sim. E se eu tiver outros além do NaCl? Já falou demais do NaCl, quero mais um exemplo. Então, tá bom, vamos lá, mais um exemplo. Olha que muito louco, ó. Se eu tiver alguém da família Mg, família 2A, 2A, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Ó, vou interagir com o mesmo cara aqui, ó. Cloro. Sumiu ali, mas você tá ligado aqui, ó. Cloro. É a mesma coisa que está aqui em cima. O que vai acontecer? Ele perde 2 elétrons e passa para um átomo de cloro. Só que o átomo de cloro ele só precisa de 1. Então o que eu faço? Pego 2 átomos de cloro. Né? Então essa estrutura aqui ela vai ficar com esta cara aqui, ó. MgCl2. Acho que estou entendendo. Então vamos prosseguir. Olha lá. Se eu pegar alguém da família 3A, família 3A. Quantos elétrons na camada de valência? 1, 2, 3. Estrutura de Lewis, o que me interessa é só a camada de valência. Então, ó, esse cara aqui, ó, ele é da família 7A. Ué, Kiko, mas você não falou que da família 7A só precisa de 1? Sim, então pega 3 dele. Olha lá, 3. AlF3. Então, a grosso modo, o que eu vou fazer? Toda vez que eu tiver que fazer interação do tipo iônica, esses aqui são os outros nomes que ela recebe, ó, eletrovalente ou heteropolar, o que me interessa é a valência, tá? Como é que eu sei disso? Família 1A, 1 elétron de valência. Família 2A, 2 elétrons de valência. Família 3A, 3 elétrons de valência. Eu coloco isso daqui, ó, aqui em cima, tá? Então, de modo geral, o que eu imagino? Tudo aquilo que é positivo, as carguinhas, ó, elas vêm aqui nessa, ela faz esse sentido aqui, ó, as cargas. Carguinhas, parece que eu estou falando com crianças. Né, carguinhas? Então tá aqui, ó. Eu pego essa carga que está aqui e passo para esse cara, e pego essa carga que está aqui e passo para esse cara, de modo geral. Toda vez que eu estiver falando com quem? Metal e ametal, velho. É só isso, tá? De modo geral. E aí entra nas propriedades, né? Quais são as propriedades dos compostos iônicos? Né? Então, tudo aquilo que estiver fazendo ligação iônica vai dar origem a composto iônico. Né? Em termos de condutividade elétrica, se eu tirar essa solução aqui e colocar qualquer composto iônico aqui no estado sólido, ele é isolante. Tá? Então, ele só vai ser um bom condutor toda vez que eu tiver fundido, que eles estiverem derretidos, né? Vão estar no estado líquido, e aí os íons e os elétrons estarão mais livres ali, né? Ou eles estiverem em solução. Perfeito? O que mais? Propriedades iônicas. Uma coisa importantíssima que você tem que saber, isso aí tem bastante, bastante decoreba essas propriedades aqui, né? Na temperatura ambiente eles são sólidos e eles possuem ponto de fusão e ebulição elevado. Tá? Se você pegar o NaCl, ó, o NaCl ele tem uma temperatura de fusão de aproximadamente 800 graus. Então tem que ter muita energia. Desencana, cara. No fogão da sua casa você não vai conseguir fundir NaCl jamais. Né? E a estrutura cristalina, por que ela tem essa característica dura e quebradiça? Por causa do processo de clivagem. O que é clivagem? Sabia que você ia perguntar. Que legal, o que é clivagem? Clivagem é repulsão. O que significa isso? Se eu der um impacto aqui com uma força, olha só, a carga positiva e negativa, como elas têm força de interação atrativa, o que acontece? Ó, se eu pegar algo que é positivo
por impacto e colocar perto de algo que é positivo. Vai se repelir, vai acontecer uma repulsão aqui, ó. Então, quando eu aproximo essas cargas aqui, o que vai acontecer? Este cara vai vir para cá, por repulsão eletrostática, e todo esse pedaço vai vir para cá. Onde que vai acontecer essa quebra? Não, onde aconteceu a força. Beleza, galera? Certo? Então, perguntinha-chave. Será que você entendeu tudo que eu falei? Uma coisa importante. Eu tenho que te dar uma orientação. Lembrando, né, que para responder essas questões aqui, tem que ser do fundo do seu heart. Ou seja, não é obrigatório. Ah, Kiko, tem que entregar valendo ponto. Não precisa de nada disso. É só para você ter uma ideia se você entendeu tudo que o tio falou. Beleza, galera? Certo? Cara, ligação iônica. Simples, objetivo, direto ao assunto. Beleza? Dá um like para nós aí. Já estou me sentindo YouTube. Certo, galera? Valeu!